Oi, meus amores, a professora espera que vocês estejam todos bem e se cuidando, tá bom? A nossa aulinha de hoje é a aulinha de ciências. A professora vai apresentar aqui para vocês, tá? Com o tema diferentes formas de contar o tempo. Então, nessa aulinha a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de contar o tempo, tá? Uma forma básica para vocês já terem uma noção. Não que vocês vão aprender tudo nessa aulinha, mas aí vocês já vão começar a entender um pouquinho sobre essas diferentes formas de contar o tempo, tá bom? Então, ali na página 13, está escrito ali em cima, diferentes formas de contar o tempo. Presta bastante atenção na leitura da professora, tá bom? Nós não conseguimos enxergar o tempo, mas sabemos que ele passa porque as coisas e as pessoas ao nosso redor mudam, né? Então, a gente não percebe o tempo enxergando. A gente percebe pelas coisas que a gente vê mudar ao nosso redor, né? A gente não enxerga o tempo, mas a gente percebe através das mudanças que ocorrem ao nosso redor ou até mesmo em nós mesmos, né? Inclusive, quando a gente nasce, a gente é bem bebezinho e vai se percebendo que a gente vai crescendo, vai aprendendo coisas diferentes e vai mudando com o tempo, né? Leia esse texto sobre a passagem do tempo. Então, presta bastante atenção. O segundo tem esse nome, mas o relógio é ele que passa primeiro. Ele é que nem um instante. Passa enquanto a gente pisca os olhos. Num segundo, não dá para fazer muita coisa. Dá para levar um susto, soltar um grito, deixar cair da mão uma coisa, não ver a bola passar. Os minutos são maiores. Dá para a gente se acalmar do susto, apanhar o que tinha caído, perceber a bola, correr e chutar para o gol. Dá para comer uma fatia de bolo em 1 minuto, mas para preparar e assar o bolo é preciso 1 hora ou mais. Então, com esse textinho, gente, vocês perceberam as 3 formas de contar o tempo no relógio: segundo, minutos e hora, né? E o segundo não dá para fazer muita coisa. É o tempo de você piscar os olhos, de você ver a bola passar, de você levar um susto, né? Então, o segundo é o menor tempo do relógio. Os minutos, aí você já consegue se acalmar do susto, você já vai precisar de 1 minuto ou mais para se acalmar do susto, para ir lá pegar a bola e chutar para o gol, né? Para comer uma fatia de bolo, para soltar um grito, e para assar um bolo, para a mamãe preparar um bolo, assar um bolo, vai precisar de 1 hora ou mais. Para vocês fazerem as atividades de vocês também, vocês não vão conseguir fazer em segundos ou minutos. Para fazer com atenção, assistindo vídeo, pausando, voltando o que não entendeu, vocês vão precisar também de 1 hora ou mais, tá? Para fazer essas atividades, as aulinhas de vocês, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre essas 3 formas de contar o tempo. Segundo, tempinho menor do relógio. Minutos é maior que o segundo, mas é menor que a hora. A hora é o tempo maior, tá bom? E muitas coisas a gente pode fazer nesse tempo, só que tem coisas que levam segundos, tem coisas que levam minutos e tem coisas que levam horas, né? 1 hora ou mais. Agora converse com os colegas e o professor sobre as questões. Que formas de contar o tempo são citadas no texto? A gente falou 3 formas: segundo, minutos e hora. Ou hora, não importa a ordem que vocês vão. A Pro vai pedir para vocês circularem aqui, tá, gente? Então, vocês podem circular. A professora circulou numa ordem, vocês podem circular na ordem que vocês acharem melhor, tá? Então, aqui a professora circulou hora, que é o tempo maior do relógio, minutos e segundo.
Mas a ordem é o tempo menor é o segundo, que é 60, daí quando junta 60 segundos, equivale a 1 minuto. E 60 minutos equivale a 1 hora, tá? Então, o tempo menor. Segundo, não dá para fazer nada. São coisas bem repentinas, assim, que a gente já falou no texto. Minutos, dá para você fazer alguma coisa a mais, como falou ali. Correr atrás da bola, comer uma fatia de bolo, soltar um grito, se acalmar do susto. Mas tem coisas que para fazer precisa de 1 hora ou mais, como preparar e assar um bolo, fazer as atividades com atenção, né? Assistir um filme e outras coisas. O que você consegue fazer? Ah, e a professora escreveu aqui, ó, segundo, que é o que tem menor tempo, minuto, que é maior, né? O tempinho maior do que o segundo, mas é menor que a hora, tá? Então, vem nessa ordem ali, no relógio. Segundo, minuto e hora. Que vocês para vocês circularem aqui no texto. Por isso a professora escreveu maiorzinho aqui. Aí vocês vão ler, olhar aqui e procurar aqui no textinho, tá bom? O que você consegue fazer em 1 segundo? E em 1 minuto? E em um dia inteiro? Então, vocês vão só pensar e conversar aí com o familiar de vocês, tá, gente? O que vocês conseguem fazer em 1 segundo? O que vocês conseguem fazer em 1 minuto? E o que vocês levam um dia inteiro para fazer, né? Que leva mais tempo, um dia inteiro. Então, vocês vão pensar nessas questões e vão conversar aí com o familiar de vocês. É atividade pessoal de cada um, tá? Mas é só oralmente, então não precisa vocês escrever. Que outras formas de contar o tempo você conhece? Também vocês vão conversar aí, ó. A gente falou do relógio, que tem segundo, minutos e hora. Mas tem outras formas de contar o tempo. Dia, meses, ano, né? Semanas, que a gente vai estar vendo nas próximas páginas, tá bom? Mas se vocês conhecem alguma outra forma de contar o tempo que a professora não falou, vocês podem estar escrevendo aqui embaixo. Na página 14, vamos continuando aqui, ó. Em um dia, é possível fazer muitas coisas, mas como sabemos que um dia já passou e outro começou? Como que a gente sabe que um dia já passou e o outro começou? Para isso, precisamos esperar que amanhã, a tarde e a noite inteira passe. Só aí que começa outro dia, tá? Então, a gente já falou sobre esses períodos dos dias em outras aulinhas, e aqui a gente tá falando que o dia inteiro, gente, só termina um dia e começa o outro quando amanhã, a tarde e a noite passam e começa outra manhã. Isso a gente consegue perceber que acabou um dia e começou o outro dia. Cada dia tem um nome diferente. Observe. Então, vocês vão fazer a leiturinha aqui com a professora do nome dos dias da semana, que a gente também já falou em outras aulinhas. A gente teve a aulinha que a Pro pediu para vocês estudarem, né? Então, vamos lá. O primeiro dia da semana. Domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Segunda. Feira, segunda-feira, o segundo dia da semana. Terça-feira, terça-feira, o terceiro. Quarta-feira, quarta-feira é o quarto dia da semana. Quinta-feira é o quinto dia da semana. Sexta-feira é o sexto dia da semana e sábado é o sétimo e último dia da semana, tá bom? Então, vocês têm que estudar, gente. Vai aprender a falar os dias da semana se vocês estudarem, tentarem memorizar. Então, a semana tem
7 dias. Assim, depois que contamos esses 7 dias, um após o outro, temos uma semana, tá? Então, se falar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7 dias. Terminou no sábado, no domingo está iniciando outra semana, tá? E aqui tem, gente, uma investigação científica para vocês fazerem. Você sabia que uma semente pode se transformar em uma nova planta em apenas uma semana? Esse processo é chamado de germinação. Então, uma semente pode germinar, transformar numa nova planta em uma semana, ou seja, em 7 dias. Vamos observar o desenvolvimento de uma semente? Siga as orientações do professor e mãos à obra. Que orientação que a professora vai dar para vocês? Vocês vão precisar de um copinho plástico. Vou dar 2 opções. Uma terrinha de cultivo, uma terra, não pode ser areia, gente. Uma terrinha de jardinagem. E uma sementinha, por exemplo, sementinha de alpiste, acho que de girassol também, de feijão. Vocês vão providenciar uma sementinha que tenha fácil germinação, tá? E o que vocês vão fazer? Vão colocar essa terrinha no copinho e vão jogar as sementinhas ali. Mas vocês não vão afundar muito a sementinha na terra, porque senão vai ficar abafada demais adentro. A terra tem que ficar fofinha. E joga as sementinhas ali em contato com a terra, mas não abafa muito ela lá dentro, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar essa plantinha durante uma semana, que é 7 dias. Por exemplo, colocou a plantinha no copinho hoje, você vai começar hoje. Amanhã você vai olhar. Vocês podem ir marcando no calendário que vocês estiverem aí na casa de vocês. Vão olhar amanhã. Hoje vocês já vão colocar um pouquinho de água. Também não pode encharcar, porque senão a plantinha morre. Ela precisa de água, mas ela não pode ficar mergulhada na água. Tá? Então, vocês vão colocar um pouquinho só para umedecer a terra. Aí amanhã, no outro dia, vocês vão observar se já aconteceu alguma coisa e vão colocar mais um pouquinho de água, bem pouquinho. E marca na folhinha, gente. Por exemplo, hoje é quarta-feira, quem tá fazendo atividade hoje. Então, quarta-feira, vai lá na folhinha, quarta-feira, dia 11 de novembro, faz um X. Daí amanhã, vai lá, já vai ser dia 12, quinta-feira. Vocês vão observar a plantinha por 7 dias, tá? 7 dias, uma semana. Cada vez que vocês forem observar, vocês vão colocar um pouquinho de água. E não deixa também a plantinha num lugar muito escuro e nem em total exposição ao sol. Coloca num lugar que tenha luz, mas não o sol torrando em cima, lá no meio do sol, tá bom? Vocês colocam num lugar assim, próximo de uma janela, que de manhã bata sol, mas à tarde não, tá? E vão estar observando para ver se essa plantinha vai germinar. Em 7 dias, uma semana, para vocês observarem esse processo de germinação da sementinha. Também é possível, gente, fazer no algodãozinho. Tentem fazer no algodãozinho com o feijão, a sementinha do feijão ali, para ver se dá certo, tá? Então, vou deixar essas 2 opções, porque às vezes vocês não conseguem a terrinha, então usa o algodão. E não esconda a sementinha no meio do algodão, tá? E pouquinha água e também luz solar, mas não totalmente exposta ao sol. E observe por 7 dias, vão marcando no calendário para dar os 7 dias certinho. Daí vocês tiram a fotinho do início do trabalhinho de vocês e lá no 7º dia vocês tiram também, para postar para a professora, tá? Porque quando a data final de entrega do trabalhinho, dessa atividade, já vai dar os 7 dias, porque geralmente a professora dá uma semana para entrega. Tá? Então, se vocês postarem a atividade, fez a atividade de hoje, pode postar a fotinho da atividade que vocês fizeram, mas dali 7 dias vocês podem ir lá na mesma e
anexar mais a fotinho do feijãozinho germinadinho, ou colocar no grupo pra gente ali também, compartilhar no grupo do WhatsApp, tá? Continuando. O mês é uma outra forma que usamos para contar o tempo. Você sabe em que mês estamos? A professora já colocou aqui, gente. É o mês 11 e é o mês de novembro. Lembrando que novembro é o penúltimo mês do ano. Nosso ano já está acabando, né? Porque o mês que vem é o mês de dezembro, que é o último mês do ano. E daí vai terminar o ano de 2020 e vai iniciar novamente o ano, vai iniciar outro ano novamente de 2021, tá? E ali, ó, existem 12 meses. Então, para acabar uma semana, é 7 dias. Mas para acabar um ano, gente, tem que terminar os 12 meses do ano. Então, o ano tem 12 meses. E aqui a gente vai ler junto o nome dos meses. Olha ali, ó. Janeiro é o primeiro. Fevereiro, segundo mês do ano. Março, terceiro mês do ano. Abril, quarto mês do ano. Maio, quinto mês do ano. Junho, sexto mês do ano. Julho, sétimo mês do ano. Agosto, oitavo mês do ano. Setembro, nono mês do ano, que é o mês 9. Outubro, 10º mês do ano, que é o mês 10. Novembro, o 11º mês do ano, que é o mês 11. E dezembro, que é o mês 12, o 12º mês do ano, o mês 12 e último, tá? Daí começa outro ano lá no janeiro de novo, só que no caso desse ano vai acabar o 2020 e vai começar janeiro de 2021, que vocês vão estar no segundo ano. Então, gente, aqui tem, ó, depois que contamos esses 12 meses, um após o outro, dizemos que passou o ano, tá? Então, quando termina dezembro, passou o ano. Quando tem aquela comemoração de ano novo, quer dizer que acabou o ano e está iniciando um novo ano, tá? Com a ajuda do professor, localize o mês do seu aniversário no calendário, tá, gente? Então, quem tem calendário em casa, como a gente não está na escola, vai lá no calendário e vai localizar o mês que faz aniversário. Mas, como a Pro sabe que às vezes tem gente que não tem calendário em casa, ou às vezes é aquele calendário igual o que eu tenho aqui, que vai arrancando os meses que terminam, vocês podem anotar aqui, ó, em cima, o mês do aniversário de vocês com um X. Por exemplo, o aniversário da Pro foi em junho, sempre no mês de junho. Então, a professora iria fazer o X aqui em junho, ou circular o mês de junho. Vocês podem circular aí o mês que vocês fazem aniversário nesse lugar aqui, tá bom? Quem faz em janeiro vai circular janeiro, quem faz setembro vai circular setembro, e assim por diante, tá bom? Essa última não tem como fazer, porque teria que ser em sala, comparar com o aniversário do colega que faz o mesmo mês que vocês, né? E essa aqui. Leia o texto com a ajuda do professor. Os minutos vão formando as horas, e as horas vão formando os dias, que formam as semanas, que formam os meses, que formam um ano, e depois outros anos. E todos juntos formam a vida da gente. Que legal, né? Então, aqui começa falando lá dos minutos, que quando os minutos que a professora falou que 60 minutos é igual a 1 hora. Então, os minutos formam as horas. E as horas, gente, formam os dias. Por exemplo, o dia tem 24 horas. Então, quando completa 24 horas, é um dia que termina e começa o outro.
E esses dias, gente, vão juntando e formam as semanas. Lembra que nós falamos que 7 dias é igual a uma semana? Então, e as semanas vão se juntando e formando os meses. Por exemplo, um mês tem 4 semanas. Quando completa 4 semanas e alguns dias, quase 5, forma um mês. Daí começa um outro mês, que formam um ano. Então, por quê? Porque quando completa 12 meses, de janeiro a dezembro, forma um ano, tá? Então, 12 meses, quando termina, forma um ano e começa outro novamente em janeiro, tá? Então, uma coisa vai formando a outra. Os minutos formam as horas os dias as semanas os meses e os meses o ano. E depois, outros anos e todos juntos formam a vida da gente, né? Porque a gente não sabe quantos anos a gente vai viver. Então, aqui, identifique no texto as diferentes formas de contar o tempo, né? Depois, escreva nos espaços a seguir na ordem que aparece, tá? Então, a gente vai fazer na ordem que vai se formando. Então, primeiro, vocês vão circular ali no textinho. Qual que é o primeiro que fala? Minutos. Então, vocês vão circular. Os minutos vão formando as horas. Circula a palavrinha horas. As horas vão formando os dias. Os dias formam as semanas, que formam os meses. E todos que formam um ano. E depois outros anos. E todos juntos formam a vida da gente. Então, vocês vão circular. Nessa ordem, vocês vão escrever aqui. Porque um vai formando o outro. Tá? Então, começa pelos minutos. Ok? Os minutos vão formando as horas. As horas vão formando os dias. Os dias formam as semanas, que formam os meses. E os meses formam os anos. Então, vocês vão completar nessa ordem aqui, tá? Aqui uma curiosidade, gente, sobre a gestação do rato, tá? Então, presta bastante atenção. Você sabia que 3 semanas é o tempo que um rato leva para se desenvolver na barriga da mãe? 3 semanas, gente. Um rato leva para desenvolver na barriga da mamãe rata. Isso quer dizer que, antes de nascer, o filhote fica dentro do corpo da mãe durante 21 dias. Só 21 dias. Que rapidinho, né? Esse período de desenvolvimento do filhote é chamado de gestação. É igual a mamãe, quando ela está com um bebê na barriga, ela está gestante, ela está no período de gestação. Então, aqui também, do ratinho, o período de gestação dura 3 semanas só. Da mamãe, do ser humano, da mulher, assim, é aproximadamente 9 meses. Olha a diferença, gente, tá? E ali está falando, ó, depois de conhecer essas informações, responda as questões a seguir, tá? Então, a gente vai mudar para responder aqui sobre o textinho da gestação do rato que a gente conversou ali no textinho da página anterior. Letra A. O tempo de gestação do rato é de quantas semanas que a gente falou ali? 3 semanas, tá? Então, vocês vão escrever aqui nesse pedacinho, vocês vão colocar só o número 3, porque semanas já está escrito aqui, ó. Então, vocês não precisam escrever semanas igual a própria escreveu aqui. Só coloca o número 3. Ou, quantos dias? 21 dias. Por que 21 dias, gente? Porque uma semana tem 7 dias, né? Uma semana tem 7 dias. Então, é 7 mais 7 mais 7. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha.
7 dias, que é uma semana, mais uma semana que tem 7 dias, e mais uma, ó. 1, 2, 3 semanas. Daí, conta aí com a pró no dedinho, ó. 3 vezes o 7, tá? A gente vai somar o 7 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou no 7. Continua, mais 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta uma semana. Mais 7. A gente parou no 14. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, dura 21 dias. Vocês vão colocar o 21 aqui. Só o número 21. O 21, porque dias já está escrito aqui. O tempo de gestação dos seres humanos é de mais ou menos 40 semanas. Então, olha a diferença. Do rato é 3 semanas. Dos seres humanos são 40 semanas, mais ou menos. Comparando com o rato, esse tempo é maior ou menor? Então, qual o tempo de gestação que é maior? O dos seres humanos, que é 40 semanas, ou do rato, que é só 3 semanas? O tempo é maior dos seres humanos do que dos ratos ou menor? Maior. 40 semanas é mais, muito mais do que 3 semanas. Né? Então, vocês vão escrever maior. Leia o poema a seguir com a ajuda do professor. Ele apresenta a história de uma formiga e de uma árvore chamada Jequitibá. Lições de carinho. A formiga minha sobe pelo tronco. Mínima, não é minha, tá, gente? A formiga mínima sobe pelo tronco do Jequitibá gigante. Ele tem 100 anos, ela nasceu ontem. Ele lhe ensina lições de sobrevivência. Ela agradece, afagando-o carinhosamente. Vou fazer mais uma vez a leitura. A formiga mínima sobe pelo tronco do Jequitibá gigante. Ele tem 100 anos, ela nasceu ontem. Ele lhe ensina lições de sobrevivência. Ela agradece, afagando-o carinhosamente. Então, a palavra afagando significa fazendo carinho, né? Então, a formiga agradece o Jequitibá gigante, fazendo carinho, né? Conforme ela está subindo nele. Então, afagando significa fazendo carinho. Letra A. Circule no poema a idade do Jequitibá. Quantos anos tem esse Jequitibá? 100 anos. Então, vocês vão circular, ó, 100 anos. E letra B de bola. Ao comparar a idade da formiga com a idade do Jequitibá, o autor faz uma brincadeira, dizendo que ela nasceu ontem. Isso ocorre porque a formiga, primeiro parênteses, é muito mais velha que o Jequitibá. Segundo parênteses, tem a mesma idade do Jequitibá. Ou o terceiro, é muito mais jovem que o Jequitibá. Ela parece que nasceu ontem. É muito mais nova. Não que ela tenha nascido ontem, mas com relação aos 100 anos que o Jequitibá tem, é como se ela tivesse nascido ontem, porque ela é muito mais jovem. Então, vocês vão fazer o X aqui. É muito mais jovem que o Jequitibá. Letra C. Leia o título do poema novamente. Você concorda com ele? Por quê? Lições, qual que é o título do poema? Lições de carinho. Então, vocês concordam com esse título? Ó, vou ler o poema novamente, vocês vão pensar em resposta pessoal também. Vocês vão pensar, ó, o título é Lições de Carinho.
Então, eu vou ler o poema e vocês vão pensar se vocês concordam com o título, se o título tem a ver com o poema e por quê. A formiga mínima sobe pelo tronco do jequitibá gigante. Ele tem 100 anos, ela nasceu ontem. Ele lhe ensina lições de sobrevivência. Ele lhe ensina lições de sobrevivência, para sobreviver bem, para não ser devorada por um outro predador, né? E o que ela faz para agradecer? Lições de sobrevivência, e ela agradece afagando-o carinhosamente. Então, resposta pessoal. Vocês concordam com esse título, Lições de Carinho, que é importante, o que a formiga está fazendo para o jequitibá? Então, vocês vão colocar uma resposta curta ali embaixo, tá? Opinião de vocês com a ajuda do familiar na hora da escrita, tá bom? Então, a professora espera que vocês tenham gostado da nossa aulinha, gente. E até a nossa próxima aula. Beijos!